Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse momento, aqui na Rede Século XXI, a gente conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. O programa Eclésia é um programa de catequese. A gente discute muitos assuntos relacionados, então, à doutrina da Santa Igreja, e o assunto de hoje é bem interessante. Vou dar uma boa noite aqui ao nosso comentarista de hoje. Já esteve conosco em muitas oportunidades, se bem que faz um tempinho que ele não aparece aqui conosco, a gente vai matar a saudade dele aqui hoje, que é o Padre Wander Maia. Boa noite, Padre Wander, mais uma vez bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI. É uma alegria estar novamente com vocês. E para mim fica claro que cada vez que eu venho a Século XXI é uma conversa amiga, é algo que fica marcado e que eu tenho certeza que tem deixado alguma boa semente no coração dos nossos amigos. Eu tenho certeza disso, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui, o nosso público já está acostumado com o senhor, gosta do senhor é um colaborador já importante aqui do nosso programa. O tema de hoje, que eu vou falar aqui com o Padre Wander, é um tema que envolve 21 séculos, né? Pois, no decorrer da conversa, você vai entender por quê. Vamos falar sobre os concílios ecumênicos, né? O que é um concílio, né? Qual a diferença de um concílio para um sínodo, por exemplo, né? E o que significa para valer um concílio ecumênico, né? Será que essa palavra ecumênica ela tem um único sentido de entendimento? É sobre isso que a gente vai conversar. E como desdobramento dessa conversa, a gente vai bater um papo também, aqui, parte do nosso papo, um pouquinho sobre o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio ecumênico que aconteceu na história da Igreja. Esse é o tema do nosso programa Eclésia de hoje, que o Padre Wander vai conversar aqui conosco. Só lembrando, Padre Wander, o senhor continua trabalhando na Diocese de Santo Amaro, Paróquia Verbo Divino? Paróquia Verbo Divino, ali na rua Alexandre Dumas, da nossa querida Diocese de Santo Amaro. Já mando um abraço para o meu querido Dom José Negri, nosso bispo diocesano. O senhor é pároco nessa paróquia há quanto tempo? 5 anos e meio. 5 anos e meio. 5 anos e meio. 5 anos. Já estou dizendo logo de cara aqui, porque sempre as pessoas perguntam, quando o senhor participa aqui conosco, onde que o Padre Wander trabalha? Então, lá na cidade de São Paulo, né, o Santo Amaro, uma região importante de São Paulo, né, zona sul de São Paulo. Paróquia Verbo Divino, então, na Diocese de Santo Amaro. Santo Amaro, Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Porque Santo Amaro é gigante. Santo Amaro são 4 milhões de habitantes. Puxa vida. Padre Wander, vamos lá para o nosso tema, então. Vou fazer o seguinte, vamos para os conceitos iniciais, como a gente gosta de sempre começar a nossa conversa, e a gente vai desdobrando. Primeiro, explica para a gente o que é um concílio, se há diferença entre o sínodo, e logo na sequência, o que significa um concílio ecumênico. O que é um concílio ecumênico? Ok. Eric, a primeira coisa é que a palavra concílio, como já se pode subentender, vem de conselho. É o momento em que Pedro, o Papa, o Romano Pontífice, se reúne com o episcopado do mundo inteiro, ou seja, todos os bispos, o universo católico unido à sé de Pedro, e eles vão enfrentar, durante o concílio, algumas realidades urgentes e necessárias, seja em relação à fé, seja em relação à proclamação da fé, ao testemunho da fé. E aí nós já vamos entender que todos os concílios, à exceção do último, já vou adiantar isso, todos os concílios, à exceção do último, tiveram um peso de dogmáticos. Proclamaram alguma verdade de fé que havia sido revelada por Deus, mas que estava ameaçada pelo ataque das heresias, daqueles que são contrários à fé, e entraram com força, com decisão, o Papa juntamente com os bispos, para dizer, não, nós não estamos inventando nada. Certo. Isso foi revelado por Deus. O que nós estamos fazendo é proclamar solenemente, porque foi revelado, e anunciando, e defendendo, e protegendo. Por quê? Porque desta verdade da fé depende a salvação. Os dogmas. O que são os dogmas? Bom, já comecei já emendo. Vamos lá. Os dogmas são verdades de fé reveladas por Deus e proclamadas pela Igreja, das quais dependem a salvação. Por exemplo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, proclamado pelo Concílio de Calcedônia no ano de 451, é uma verdade de fé revelada por Deus e proclamada pela Igreja, da qual depende a nossa salvação. Certo. Não se pode ser salvo sem se crer que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Alguém que aceite só a natureza divina de Cristo está caindo numa heresia, a heresia de Eutíques, no monofisismo. Certo. Alguém que aceite só a natureza humana e piorou, tão ruim quanto, mas piorou um pouco mais, porque está negando que Jesus é Deus, aí é um pouco o arianismo.
A heresia de Ario que desembocou o quê? Na necessidade do concílio de Nicéia em 325. Assim, o senhor já foi falando de alguns concílios no início da história da igreja. Já fui situando um pouco. Só para a gente pontuando aqui. Bom, esse dogma que o senhor falou, essa verdade de fé está contida na revelação divina. Na revelação divina. Não é uma verdade de fé inventada. Não, sob hipótese alguma. Todos os dogmas são verdades de fé reveladas por Deus. Certo. Estão contidas nas Escrituras, ainda que nas entrelinhas. Lembrando que aquilo que já ensinamos outras vezes e que o Eclésia fez questão de afirmar, que todas as verdades de fé não precisam estar explícitas em letras garrafais nas Escrituras. Certo. Por quê? Porque a igreja é a receptora, é a intérprete e é a tutelária da revelação. Certo. E a Bíblia nasce da igreja e nasce para a igreja. Ponto. Para não sairmos do tema, Eric. Tá certo. Qual a diferença entre um concílio e um sínodo? O concílio abarca o Papa com o episcopado do mundo inteiro e que versará exatamente sobre, e foi assim nos 20 anteriores, sobre a verdade da fé revelada. A proteção e a proclamação da verdade da fé revelada e que precisa ser reafirmada com autoridade para todo mundo. É por isso que precisa estar Pedro junto com o Colégio Universal dos Bispos. O sínodo, a palavra sinodon, um mesmo caminho, do grego odo, caminho, sim, o mesmo, sob o mesmo caminho. Que é a mesma raiz quando a gente vai falar dos evangelhos sinóticos. Exatamente isso. Sinóticos, sob o mesmo olhar. Sinosopticon, sob o mesmo olhar. Certo. O sínodo, que é sob o mesmo caminho, implica que de tempos em tempos o Papa se reúne com uma parte do episcopado mundial, por isso não é um concílio, porque não é todo o episcopado mundial, mas é uma parte, para refletir sobre algum tema da evangelização e refletindo sobre esse tema específico da evangelização, propor novas metas, novos objetivos, para não deixar a evangelização cair no marasmo, certo. não deixar a evangelização cair na mesmice. Mas sempre versa-se sobre a evangelização de um modo geral. Mesmo quando é sobre a vida do clero, cuidar sobre o ministério e vida dos presbíteros não é outra coisa senão do que cuidar da própria evangelização, não? Uma reunião regional de alguns bispos, portanto um sínodo com a presença do Papa, não significa que os assuntos ali serão tratados com menor importância ou que são assuntos secundários. Não. São assuntos também importantes. Não, também importantes. Houve, vamos corrigir isso aqui, hein? Tá. Houve, durante a história da igreja, alguns sínodos que tiveram uma importância tão relevante que o alcance na sequência do desdobramento da história da igreja teve um peso muito similar ou quase que idêntico ao dos próprios concílios. Portanto, o sínodo ou o concílio, então, se trata de uma reunião importante de bispos que o Papa organiza. Preside. Se bem que no início da igreja, né? Bom, nós vamos falar aqui durante a nossa conversa. Em 21 séculos de cristianismo, aconteceram 21 concílios ecumênicos, que o senhor vai ainda voltar para a gente explicar o que é um concílio ecumênico. O senhor já volta nesse assunto. 21, a média é um por século. Na média, sim. Se bem que teve períodos longos, né? Se a gente pensar, por exemplo, o concílio de Trento, no século XVI, depois outro aconteceu só no século XIX, né? Que foi o Concílio Vaticano I. 324 anos depois. Mas, em média, um por século, século. De 21. Os 7 primeiros desses concílios na Igreja Primitiva foram importantíssimos, o senhor citou alguns deles. Primeiro Concílio de Nicéia, no ano 325. Primeiro Concílio de Constantinopla, no ano 381. Primeiro Concílio de Éfeso, no ano 431. Concílio de Calcedônia, no ano 451. Segundo Concílio de Constantinopla, no ano 553. Terceiro Concílio de Constantinopla, no ano 680. E o segundo Concílio de Nicéia, no ano 787. Esses 7 primeiros concílios são importantíssimos, porque lidaram diretamente com questões relacionadas à heresia de cada época, de cada período. A gente já falou isso em outras oportunidades aqui, inclusive, né, Padre Wander? Agora, o último concílio ecumênico, o Concílio Vaticano II. Né? A gente daqui a pouquinho vai destacar um pouco mais do Concílio Vaticano II, mas para a gente encerrar o primeiro bloco, a palavra ecumênico, né, relacionada ao concílio, ela tem aquele mesmo sentido que talvez nos últimos anos a gente usa a palavra ecumênico para dizer que é uma reunião
de diversas denominações religiosas ou diversas denominações cristãs, ou ela tem um outro aspecto, um outro entendimento dessa palavra ecumênico? Para a gente entender na prática o que é um concílio ecumênico. Ok. Eric, se você me permite, eu vou segurar um pouquinho essa resposta. Tá. Por quê? Primeiro que a palavra ecumênico não tem nada a ver com a salada, com a bagunça, com a mistura, com outras crenças, com outras doutrinas e companhia. Tem um sentido totalmente distinto e, aliás, é o sentido original. Certo. Como tudo que é distorção na história se apropriou do sentido original num determinado momento, se distorcendo e criando a confusão que se criou depois. Mas ainda voltando aos 7 primeiros concílios, Tá. porque até o de Nicéia II, por que esses 7 primeiros concílios são chamados os concílios cristológicos ou essenciais? Os mais importantes, quer dizer, porque no fundo esses 7 primeiros definiram todo o alicerce da doutrina cristã católica que será ensinado em todos os séculos. Tudo sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se você pegar tanto o símbolo niceno-constantinopolitano, o credo, quanto o apostólico, todos os 12 artigos, que é tudo o que devemos crer para sermos salvos, e tudo deriva de lá. Todo o resto está contido já ali, foram definidos durante esses primeiros séculos, especialmente em Nicéia e Constantinopla, né? 325 e 381. Como o próprio credo já leva o nome, credo niceno constantinopolitano. Agora, se nós temos esses 7 primeiros concílios que foram essenciais e que eles bateram o alicerce de todo o ensinamento límpido, puro e nobre da doutrina católica, significa também que eles existiram para enfrentar a praga das heresias, que são umas espécies de vírus que tentam entrar no corpo da igreja e infeccioná-lo com o quê? Com distorções da interpretação da revelação, com mentiras em torno daquilo que foi revelado e confiado por Deus e assim por diante. Mais tarde, quando, por exemplo, o Concílio Vaticano I, 1870, vai definir o dogma da infalibilidade papal, o dogma de que sobre fé e moral, quando pronuncia-se ex cátedra da autoridade dada por Cristo, o Papa não pode falhar sobre fé e moral, e aqui está definido um dogma. Veja, isso aqui já deriva-se de toda a autoridade da Igreja. Creio na Igreja. O dogma da infalibilidade papal está inseparavelmente unido ao dogma da indefectibilidade da Santa Igreja, na Santa Igreja Católica. Veja que ele não acrescenta, objetivamente falando, nada ao anterior, mas ele continua o quê? Revelando, ele continua explicando, ele continua elucidando, ele continua trazendo à tona aquilo que já estava implícito, subjacente na doutrina. É por isso que eu bato nessa tecla mais uma vez, você que nos acompanha pela TV neste momento, que os 7 primeiros concílios vale a pena estudá-los de perto. E ressalta aqui comigo isso, Eric, o tempo da patrística. É verdade. Dos pais da igreja, tem toda a relação. É verdade, porque até o final do século VII, começo do século VIII, geralmente a maioria dos estudiosos aceitam que ali encerrou o período da patrística. O período da patrística no Oriente terminou ali com São João de Damasco, o grande São João Damasceno de Damasco dos Sírios, onde foram os gigantes, os pais da igreja, os pais de toda a doutrina, dos pais de toda a ortodoxia. Dentre eles, o mais insigne de todos, o grande Santo Agostinho, o maior de todos eles. Mas você tem o São João Crisóstomo, você tem o Santo Irineu de Lyon, você tem um Santo Atanásio. É importante falar isso. Você tem o São Gregório, o São Basílio. Não é pouco mesmo falar gigante, eles são gigantes mesmo. São gigantes, são gigantes. Ou seja, todo esse fluir da doutrina, cuidada, tutelada, alicerçada pelos papas, mas foi possível também porque Deus levantou na história da igreja, naquele momento, uma pleiade de santos maravilhosos, gigantescos, que com a voz e com a vida consolidaram o ensinamento da Igreja Católica. Muito bem colocado. Padre Wander, a gente vai para o primeiro intervalo, então. Então o senhor já combinou que na sequência das suas respostas o senhor vai dizer o que é um concílio ecumênico. E assim, eu convido os nossos telespectadores a ficarem conosco, né? A gente vai para o intervalo. Já a gente volta falando um pouco mais sobre os concílios ecumênicos. E a gente, na sequência natural da conversa, a gente vai entrar também no assunto do Concílio Vaticano II, tá bom? Não sai daí, a gente volta já. Tem muita coisa legal no programa de hoje, né? Aguarde, a gente já volta.